aqui já. Vamos lá, entrando no ar. Prezados irmãos e amigos em Jesus Cristo, pela graça de Deus, temos o privilégio de abrir mais um Hangout para estudarmos um pouco mais da Palavra de Deus e participar desses ensinos maravilhosos da Palavra de Deus que, infelizmente, irmão, eles têm sido diminuídos, né? Eles têm abolido esses estudos, né? De apóstolo Paulo, de Tiago, André, Filipe, todo esse trabalho bonito que eles fizeram, tão importante até hoje, e você não vê ninguém estudando mais. Aí você vê falando assim, vamos ver aqui o livro do Morris Cirulo, vamos ver aqui o trabalho aqui do Silas Malafaia, do Bispo Macedo, o livro do Bispo Macedo. Então vamos estudar. E as coisas de Deus mesmo, elas vão ficando para trás, né? Então nós estamos assim preocupados com isso, porque é triste, né? Você vendo o desprezo da palavra de Deus. Então nosso objetivo, como nós começamos esse trabalho, é justamente isso, fazer com que a igreja volte para a palavra de Deus, fazer com que a igreja volte para a Bíblia. E está difícil porque a competição com as coisas de Deus são muito grandes. Eles querem cada dia mais colocar livros e outros livros, produzem por dia milhares e milhares de livros, e as pessoas começam a ler os outros livros e esquecem de ler os livros da palavra de Deus, irmão. E não tem livro melhor do que esses da Bíblia. O livro de Tiago, de João, os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas, João, né? As cartas de apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo cuidando das igrejas, irmão. Imagina, aquilo era tudo escrito, e para escrever, a dificuldade que era para escrever uma carta dessa. Hoje a gente pega no computador, copia e cola. Quantos meses, anos, às vezes, levava para escrever uma carta dessa? Então, isso é de muito valor hoje. E as pessoas aqui no Brasil não valorizam. Acho que isso, qualquer rapaz que lança um livro aí, vê um Michael Murdock, você dá uma oferta de tanto, você vai ficar ali, aí ele te empurra um livro daqueles. E é complicado para você competir com esses caras, né? Então nós estamos tentando fazer a nossa parte. E a palavra de Deus diz que nós erramos. Quando nós erramos? Quando nós não conhecemos as Escrituras e o poder de Deus. Então vamos continuar fazendo esses estudos, né? E denunciando, porque todas essas religiões, o objetivo da maçonaria, de todo o sistema religioso, da nova ordem mundial, é levar todos a crerem que Lúcifer é Deus. E por incrível que pareça, irmão, muitos desses que já estiveram aqui conosco, passaram por aqui, um dia você vai saber, poxa, olha, o fulano está lá, agora adorando Lúcifer, está lá na igreja de Lúcifer, está com o povo todo, não, porque lá tem o pastor tal, tem um padre tal. Então eles descobriram que Lúcifer é Deus e pronto. E a campanha, a mídia, todo mundo, aquele cantor evangélico está lá, cantando também lá uma música para Lúcifer, aquele lá daquele grupo da maçonaria, tá, pronto. Infelizmente, é uma bobeira, irmão. Está tudo tão escrito, tão claro aqui na palavra, mas as pessoas vão querer uma coisa moderna. E a coisa moderna vai ser mostrar para as pessoas que Lúcifer é Deus. Terrível, né? Então, vamos voltar aqui para a palavra. Eu quero ver o irmão que está aqui com o microfone, né? Está aqui o Nélio. Nélio, está com o microfone, meu irmão? Pode orar para a gente na abertura do programa? Posso sim, irmão Pedroso. Tá me escutando? Tá ótimo, perfeito. Vou desligar o microfone. Pede a bênção de Deus por mais esse trabalho e para as pessoas que estarão participando e ouvindo. Obrigado.
De nada, irmão. Ó Deus, vós que sois Deus, que criaste tudo, meu Deus, criaste o céu, a natureza, deste todos os alimentos, todas as coisas do mundo, Deus. Eu venho entrar na tua presença agora, meu Deus, e pedir a ti, meu Deus, para abençoar, meu Deus, todos os irmãos que participam desse trabalho maravilhoso que tem sido feito, meu Deus, onde tem tirado muitas pessoas do engano. Eu gostaria de pedir a ti, meu Deus, para que cada vez mais esse trabalho proliferasse, para que cada irmão nesse hangout, meu Deus, convencesse uma pessoa, duas, três, seus familiares, de que o sistema religioso, meu Deus, é um sistema enganatório, meu Deus. Muitas pessoas estão enganadas, meu Deus. Muitas pessoas estão dentro da igreja católica, estão cultuando imagens, não mal sabem eles que aquele lugar onde a gente coloca a hóstia é adoração ao Deus Sol. Oh Deus, abre a cabeça das pessoas, dos cristãos, meu Deus, do Brasil, para que elas possam ver, meu Deus, o engano que está sendo colocado, meu Deus. Abra, meu Deus, os olhos das pessoas, meu Deus, para que elas possam sair do engano, oh Deus. Eu venho agradecer a Ti neste momento, meu Deus, por todo esse trabalho, meu Deus. Venho agradecer pela vida do Dr. Pedrosa, meu Deus, que tem feito, meu Deus. É muito amor, meu Deus, que essas pessoas têm. O irmão Osni, a irmã Ana, o irmão Marcelo também, que vem fazendo um bom trabalho, ao pastor Sebastião Aragão. Sebastião Aragão, que vem trazendo o livro do Apocalipse, vem mostrando dias em dias, meu Deus. Oh, meu Deus, eu gostaria de pedir a Ti também, meu Deus, para mostrar, pela vida de todas as pessoas que compõem esse Hangout, que muitas vezes não conseguem entrar, muitas vezes a gente não consegue entrar, que são são poucas pessoas, mas muitas pessoas acompanham esse Hangout. Ó Deus, eu gostaria de agradecer a Ti, meu Deus, por tudo, meu Deus, por toda a graça, por todo o livramento, meu Deus, e gostaria de pedir a Ti, meu Deus, para abençoar a vida de cada irmão e tirar todo o espinho na carne que vem atrapalhando esse trabalho, meu Deus. Ó meu Deus, eu gostaria de agradecer a Ti, meu Deus, pela vida de todas as pessoas, meu Deus, que estão colocando esse trabalho à frente, meu Deus. Entra na casa dessas pessoas, meu Deus. Faça com que elas cada vez mais proliferem esse trabalho, meu Deus. Oh, meu Deus, tem alertado as pessoas, meu Deus, sobre o engano, meu Deus. As pessoas têm me chamado de louco. Mas a loucura do evangelho, muitas vezes, meu Deus, para aquelas pessoas que são leigas é loucura, mas para Ti, meu Deus, vós que ensinaste tudo, meu Deus. Oh Deus, eu gostaria de agradecer a Ti, meu Deus. Gostaria de agradecer a Ti por tudo, meu Deus. Amém, irmão. Eu vou terminar agora e deixar vocês terminar o trabalho. Muito obrigado, meu Deus. Desculpe se eu prolonguei um pouco. Pode começar, doutor Pedrosa. Obrigado. Eu agradeço, irmão, a sua participação aqui conosco. Que Deus continue te abençoando, irmão. E quanto ao fato de te chamarem de loucos, isso você pode botar no seu currículo. Um dia eu fui chamado de louco. Então você vai dizer, pois é, Jesus também tem isso no currículo dele. Esse apóstolo Paulo maravilhoso que está falando conosco aqui, que nós estamos estudando, ele também foi chamado de louco. Isso é orgulho, irmão. E nós vimos aqui, até voltar aqui um pouquinho, quando nós vamos mostrar no nosso estudo, ontem nós estávamos mostrando que Deus disse, olha, esses aqui de Romanos 1, eles são loucos, eles pensam que eles são sábios, mas eles são loucos, não é? Então, na realidade, você vê o currículo ontem, as 24 características desse povo lá de Roma, que o apóstolo Paulo colocou. 24 adjetivos ali, eles se achando sábios, aí, apóstolo Paulo, Deus falando através do apóstolo Paulo, dizendo, eles são loucos, né? Loucos são eles. Então, vamos passar agora ao nosso estudo, aqui pegando o capítulo 2, né, do livro de apóstolo Paulo, que eu queria só mostrar aqui. Não, vamos voltar mais um pouquinho, aqui mesmo nós estávamos. Aqui. A impertinência dos judeus, a justiça de Deus. Você vê que no capítulo 1, apóstolo Paulo estava falando de quem? Dos romanos. Já no capítulo 2 ele está falando de quem? Dos judeus. Por quê? Apóstolo Paulo era muito ligado ao sistema romano
e ao sistema judaico, porque ele era cidadão romano e cidadão judeu. E olha a luta que esse homem enfrentou. Ele enfrentou um problemão para conseguir levar essa palavra de Deus adiante, não é? Mas ele teve muito carinho e pesquisou muito sobre a vida dos judeus e dos romanos. Então você vai ver sempre o apóstolo Paulo falando aos judeus de Romano, que eram as origens, eram as pessoas do convívio dele. Mas ele nunca esqueceu dos gentios. Nunca esqueceu dos gentios. Então o evangelho ele pregava para todo mundo. E não precisa dizer os adjetivos que ele tinha, e que esse homem foi assassinado pelo sistema judaico, pelo sistema que era da sociedade secreta, e pelo sistema religioso de Roma. Os mesmos que assassinaram Jesus e os discípulos, assassinaram o apóstolo Paulo. E você vê aqui a preocupação dele em levar essa mensagem, essa verdade de libertação a esse povo, né? Então hoje aqui nós vamos estar falando, quando você vê ele falando aqui, mais esse sistema judaico, o sistema, vamos dizer assim, do rei Herodes Agripa, dos 9 judeus desconhecidos, das sociedades secretas, ó. Então ele vai falar a impertinência dos judeus e a justiça de Deus. Vamos ler o primeiro versículo. Portanto, és inexcusável quando julgas, ó homem, quem quer que sejas, porque te condenas a ti mesmo naquilo em que julgas a outro, pois tu que julgas fazes o mesmo. Então é interessante que ele está falando essa mensagem de Deus para todos nós, mas aqui no contexto ele estava falando por esse pessoal da sociedade secreta, esse povo judaico que estavam lá. Você vê ele falando, aí você vai ver, esse pessoal, você vai lembrar, eles julgaram Jesus, condenaram e executaram Jesus. Eles condenaram Estevão, executaram Estevão. Condenaram Pedro e executaram Pedro. Condenaram Paulo. E qual era a justificativa? Não tinha justificativa, irmão. Era um povo injusto. Era um povo insensato. Que julgava, quando chegou lá, vocês querem Barrabás ou Jesus? Botou Pilatos lá, que foi colocado pela sociedade secreta, aquele cargo dele, para cumprir a vontade deles. Aí chegou lá, Pilatos podia dizer, olha, eu não vejo nesse homem culpa alguma, mas eu vou lavar minhas mãos e deixo para o povo decidir. E o povo já estava, a mídia lá da época, entre aspas, as TVs, os jornais, as revistas da época, a sociedade secreta, controlando tudo isso na época, já tinham feito a cabeça do povo. O que aconteceu? Não, vão soltar Barrabás e vão matar Jesus, que não tinha pecado nenhum a não ser pregar a verdade. Então preste atenção ao contexto aqui, quando se fala de judeu, nós estamos mostrando aqui das sociedades secretas. Ele vai estar mostrando todo isso que a gente mostra aqui, ó, da sinagoga de Satanás. A referência era essa aqui, ó. Então, esse povo que julga até hoje, e era a mesma história no passado, os faraós. Os faraós, não, o povo a gente que decide por eles. Nós temos que fazer pirâmides enormes, para quando nós morrermos, nós temos que ir para o céu. Agora, esse povo que está aí, não, eles têm que ser escravos, têm que ser escravos. Era a mesma ideia que Apocalipse 17 diz, e eles têm a mesma ideia. Então, no Quarto Império, o Império Romano, a ideia deles era essa também, de acabar com Jesus, de acabar com a Igreja de Cristo. Então, vamos ver aqui. E bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre os que tais coisas fazem, não é? Você vê, isso aí não pode ficar impune aqui na sociedade, mas o juízo de Deus não aceita isso não. E tu, ó homem que julga, os que fazem tais coisas, cuidas que, fazendo-as tu, escaparás do juízo de Deus? Então, a elite reúne lá, não, nós temos que aumentar mais os impostos das pessoas, não, nós temos que pegar a Vale do Rio Doce, não é do povo, não, é nós que sabemos, isso tem que ser para a nossa mão, nós que vamos coordenar. Os hospitais públicos vão roubar do povo, não, o povo ele não sabe administrar.
Aí eles pegam, roubam os hospitais, as escolas. E o que nós vamos dar para o povo? Ah, nós vamos dar cocaína, crack, essas drogas todas. Entendeu? Então eles julgam assim e vão colocando o povo numa situação muito difícil. Entenderam? Por isso que o apóstolo Paulo, as mesmas sociedades secretas que mataram Jesus, os discípulos apóstolos, esse livro aqui mostra como elas vêm evoluindo nos tempos modernos. As mesmas coisas. Essas mesmas. Os mesmos problemas que o apóstolo Paulo enfrentou, nós enfrentamos hoje, com as sociedades secretas e o sistema religioso. A sinagoga de Satanás. A palavra de Deus diz em Apocalipse 2:9 e Apocalipse 3:9. Esses que se dizem judeus e não são, pertencem à sinagoga de Satanás e mentem. Então, eram esses que o apóstolo Paulo estava se referindo ali. Obviamente que isso é uma lição para todos nós, né? Nós não podemos julgar aquilo que nós não conhecemos, mas aquilo que nós conhecemos, nós podemos julgar. Por isso que esse mesmo apóstolo Paulo, falando, acho que aos Coríntios, ele diz que Deus nos deu capacidade de julgar até os anjos. Por que nós não haveríamos de julgar o povo se nós vamos julgar todas as nações junto com Jesus? Está lá. Então, se Deus nos deu essa capacidade, não é, de discernir entre o certo e o errado, o dom do discernimento através do Espírito Santo. Não é um dom nosso, não é uma virtude nossa, é a virtude de Deus, o Espírito Santo, que nos faz discernir entre o certo e o errado. Então é muito fácil você dar crack, cocaína e pregar uma idolatria para uma pessoa que não conhece a palavra de Deus. Mas a pessoa que tem o discernimento do Espírito Santo, que conhece a palavra, dificilmente ele vai cair. Tá? Agora o versículo 4. Ou despreza tu as riquezas da sua benignidade e paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento? Então eles não vão ter benignidade com esse povo cristão, não. Eles têm que morrer. Eles têm que morrer. Eles estão dizendo que esse Jesus ele é o Deus? Não é não. Nós temos que matar esse Jesus ou matar esse povo. Era isso que eles estavam pregando. Entenderam, irmãos? Então o apóstolo Paulo estava falando por essas pessoas. Qual o tribunal deles? Como que eles julgaram Pedro? Como julgaram o Estevão? Eles não poderiam, contra a sabedoria de Estevão, contrataram falsos testemunhos lá. Ah, esse homem prega contra as leis de Moisés, então ele precisa morrer. E eles não seguiam leis de Moisés, eles seguiam lá o Talmud deles, que até hoje segue, e matava esse povo, né? E o apóstolo Paulo já estava sentindo na carne dele o que estava acontecendo. Mas segundo a tua dureza e teu coração impenitente, entesouras iras para ti no dia da ira, da manifestação do juízo de Deus. Que dia da ira é esse aqui, ó? Esse dia da ira. O que os irmãos entendem sobre isso? Dia da ira, da manifestação do juízo de Deus. É o juízo final. Vem aí a grande tribulação, o que eles vão passar, né? Por isso que Deus fala várias vezes na palavra, dizendo que ele vai livrar os seus escolhidos no dia da ira. Esse dia do julgamento, os de Jesus serão livrados. Eles terão livramento. São as ovelhas, né? E o bode, esse pessoal todo lá, eles ficam fazendo todas essas coisas e eles não pensam na vida espiritual. Eles pensam só aqui no mundo material. Eles fazem, eles matam, eles roubam, fazem o que quiserem, né? E esse Deus recompensará cada um segundo as suas obras. A saber, a vida é eterna aos que com perseverança em fazer bem, procura glória, honra e incorrupção. Esses vão ter a vida eterna, né? Aos que perseveram, procurando a glória, a honra e a incorrupção. Não é a corrupção, não. Mas a indignação e a ira aos que são contenciosos, desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade. Acabei de mostrar aqui o que ele fala lá, o próprio Jesus falando a João. Aqui, ó.
que diz aqui: esses que se dizem judeus e não são, pertencem à sinagoga de Satanás e mentem, são mentirosos. Esse está aqui, Apocalipse 2:9, Apocalipse 3:9. Mas a indignação, né, a vingança, né, a ira de Deus aos que são contenciosos, desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade. Quando você vê, que a gente sempre cita aqui, o Albert Pike, ele diz: o maçom é enganado e merece ser enganado. Porque ele é um luciferiano assumido. E falou, todos os altos graus têm que ser instruídos. É mesmo o Satanás que dirigia essa sociedade lá do rei Herodes Agripa da época, que em 1717 foi fundado com o nome de maçonaria. Mas é a mesma ideia, eles têm uma mesma ideia, foi dado à besta que reine para que se cumpra o intento de Deus, e eles têm uma mesma ideia. A tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que faz o mal, primeiramente do judeu e também do grego. Então não vai escapar nenhum, nem o judeu, nem o romano, nem o gentio. Glória, porém, e honra e paz a qualquer que pratica o bem, primeiramente ao judeu e também ao grego. Né? É interessante, está falando aqui que pratica o bem. Porque para com Deus não há acepção de pessoas. Olha aqui. O julgamento dessas pessoas, eles já dizem lá: olha, aqui a maçonaria não aceita pobre, não aceita mulher, não aceita aleijado, não aceita uma série de rituais que eles põem lá, de coisas que não aceita. Né? Então eles discriminam as pessoas, e é uma coisa assim que não é de Deus, né? E você vê, por exemplo, esse livro aqui, ó, que eu estou com ele aqui, que eu já mostrei, então vou continuar mostrando, tem vários outros. Aqui, Jacob Schiffer, ele que criou o racismo nos Estados Unidos. Ele saiu da Alemanha com 18 anos, eu cito isso aqui várias vezes para os irmãos saberem. Ele saiu daqui, foi para a Alemanha e criou, ele foi para criar, está aqui, ó, a página 72 desse livro, tá em inglês, né? Só vou mostrar aqui, ó, para vocês verem. Um dos objetivos foi comprar o Banco Central. Não sei se aqui vai dar para ver, aqui não dá para ver, ficou muito manchado, né? Mas está aqui, esse livro, Sinagoga de Satanás, página 76. Num ano, deixa eu te dar o ano aqui direitinho, no ano de 1865, no ano de 1865, olha quanto tempo. Um garoto de 18 anos, da família Rothschild, sai da Alemanha para os Estados Unidos com a missão de comprar o Banco Central e criar o racismo, para criar uma guerra civil, para estabelecer o caos e eles estabelecerem a ordem deles. Você vê como Satanás usa, irmão, uma pessoa de 18 anos, como usou o Albert Pike também. Por que ele não pode te usar? Por que ele não pode nos usar também para mudar essa história do mundo, né? Então, seguindo um breve período dos banqueiros de Londres, os Rothschild, Jacob Schiffer, um Rothschild nascido na sua casa em Frankfurt, ele chegou na América na idade de 18 anos, com instruções de financiar a compra do Banco Central, né, de lá. E o seu propósito, ele seguiu as seguintes tarefas. Ganhar o controle do sistema monetário americano através do estabelecimento do Banco Central. Então, todo lugar que tem um Banco Central, como aqui no Brasil, significa que o dinheiro já é da nova ordem mundial. Já não pertence ao Brasil. E o amor ao dinheiro é a raiz de todas as males. O segundo item que era para desenvolver os Illuminatis, né? No alto governo dos Estados Unidos, na Suprema Corte, em todos esses locais públicos, ele ia comprando as pessoas, principalmente de mau caráter, para falir esse serviço público. E o terceiro item dele, que eu falei do racismo, criar uma minoria de grupos nas nações, particularmente entre brancos e pretos. Vocês não estão vendo
como que chama aí, que estavam fazendo, soltando as bombas aí, os Black... Ai, meu Deus, esse é o nome agora. Estava lendo sobre isso hoje na Veja. Esse grupo, mascarados, eles chegam aí para matar as pessoas, mandado por políticos, gente. Como o Cláudio Guerra. Os Black Blocs, doutor Pedrosa. Black Blocs. Igual o Cláudio Guerra, no passado, soltava bomba, matava as pessoas para a maçonaria. Para os políticos lá, ele era grau 18. Então está aí no jornal mostrando, irmão. E sabe o que é que viram esses dois marginais que fizeram isso com aquele rapaz que estava trabalhando? Daqui 10 anos, viram deputado, senador, viram presidente da República, viram heróis nacionais. É assim a história do Brasil, é assim. Agora, o trabalhador, você vê, ele não sai na capa das revistas. Eu estava comentando, as 3 últimas revistas da Veja, saiu um cantor de funk todo tatuado. Na outra capa saiu um outro marginal lá que foi preso, que assaltava os outros, estava preso lá no poste. A outra capa da revista agora foi uma moça que lidera a Sininha, que lidera esse grupo de Black Blocs aqui no Brasil. Quer dizer, a capa das revistas só sai marginal, bandido. Não sai uma coisa para trabalhadores, nada. Então é só o povo. E esse povo cria essas guerras. Igual foi lá nos Estados Unidos, criar esse ódio entre pretos e brancos, cara, como criam hoje o ódio entre judeus e árabes, para estabelecerem a Terceira Guerra Mundial. Eles estão criando todo esse ódio entre árabes e judeus. Eles querem estabelecer essa guerra mundial, né? Então o povo fica nessa angústia aí de que vai melhorar e que eles estão fazendo alguma coisa para ajudar o povo. Não, irmão, você pode ficar tranquilo que eles estão trabalhando no sentido de botar o povo cada dia mais envolvido com a morte, com as guerras e com as revoluções. Eles ficam felizes com as mortes. Eles vieram para matar, roubar e destruir. Não é esse o trabalho de Satanás que ele veio fazer? Matar, roubar e destruir? Então nós temos que trabalhar nesse sentido de alertar as pessoas da ideia do que eles estão querendo fazer, irmãos. Eles estão querendo fazer isso mesmo, é destruir o povo brasileiro. E aqui nós estamos vendo na palavra de Deus que esses injustos, Deus não aceita isso, irmão. Deus não aceita essas injustiças, não é? E tudo ligado com esse grupo das sociedades secretas. Esse é terrível, irmão, é terrível. Esse grupo das sociedades secretas, como que eles vêm atuando aí de uma forma tão terrível para destruir o povo de Deus. E o quarto item, para completar, já que eu estou falando dessa parte injusta, desses que mentem, que o apóstolo Paulo estava falando deles na época, desses judeus, falsos judeus. Quarto, criar um movimento para destruir as religiões nos Estados Unidos, principalmente o cristianismo. Eles falam, vão acabar com as religiões. As religiões continuam. Principalmente o motivo é destruir o cristianismo. É isso que Satanás e os servos dele querem. Entenderam? Como é que eles vão fazendo? E nós já falamos aqui, irmão, o ser humano mais perseguido, mais odiado, que eles matam e prendem sem qualquer justificativa, injustamente, é o povo de Deus. Não são os religiosos. Ele não pega os católicos, os muçulmanos, os batistas, presbiterianos, é o povo de Deus, como o apóstolo Paulo, aqueles que não reuniam nos templos. Esse é o povo que incomoda eles, que estuda a palavra de Deus. Então, esse povo que eles matavam. Eles julgavam, não, esse povo aqui, ó, o apóstolo Paulo, cara, estava lá na alta sociedade, não perdoaram ele, não. Então, é isso que nós estamos mostrando, irmão. Eles faziam acepção de pessoas. E qual era a acepção de pessoas dele? É o povo de Jesus. O povo de Jesus, ele julgava de Jesus tem que morrer. E faziam isso. Porque todos que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. E todos que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. Então, Jesus já veio trazendo uma nova experiência de vida. Nós já éramos justificados depois de Jesus e somos depois de Jesus pela graça. Nós temos a lei, temos Constituição, tudo, mas temos o perdão em Jesus Cristo. Né?
E é isso que a palavra de Deus sempre ensinou. Aquele que se arrepender, aceitar Jesus como seu Salvador, será salvo. E aquele que não se arrepender, ele já está condenado. O apóstolo Paulo fala muito sobre isso, né? Então, eles pegavam a lei, eram os 10 mandamentos, para cobrar das pessoas, né? Deles, os 10 mandamentos. E depois, no Talmud deles, tinham 300 e tantas leis que as pessoas podiam fazer e tinha quase 600 leis que não podiam fazer. Quem conseguiria cumprir quase 1000 leis, gente? Impossível. Então, e nesses livros, até hoje eles pregam, nós vamos fazer um estudo sobre o Talmud aqui em breve, mostrando que eles pregam o ódio aos cristãos, é uma coisa assim terrível. Aí você pega a sociedade secreta, os jesuítas, um ódio terrível aos cristãos. Você pega a sociedade secreta, um ódio terrível aos cristãos. Mas não é ódio contra o sistema religioso. O ódio deles é contra a igreja de Cristo. É isso que nós estamos falando, que o apóstolo Paulo está falando aqui. Então, quando a gente conhece hoje muito bem as atividades da sociedade secreta do sistema religioso, você entende perfeitamente o que o apóstolo Paulo está falando aqui. Ele está falando dos mesmos problemas que nós sofremos hoje. O crente que não participa do sistema religioso, da sociedade secreta, não consegue emprego, é discriminado, tentam destruir o casamento dele, ele não consegue vaga num CTI, não consegue vaga para uma cirurgia, porque esses hospitais foram roubados do povo justamente para isso. O chip é justamente esse sinal da besta para ninguém ter direito a nada. Se você não receber o sinal da besta, o chip da maçonaria, que nem o maçom Obama fez lá nos Estados Unidos, você não interna mais no hospital. E aqui no Brasil isso vai ser em breve, meu irmão. Por isso que eles estão roubando aqui no Brasil todos os hospitais dos pobres para eles, para a maçonaria, para os empresários. Faliram esse ano passado todas as Santa Casas do Brasil. A Dilma dava 10% da verba de saúde para a Santa Casa, ela cortou. Eles colocam membros maçons nesses hospitais, como era o caso do Zaru, era o maçom Zaru aqui na Santa Casa, quase 500 anos ali, o pai dele foi que escreveu aquele poema ao irmão Satanás, adorador de Lúcifer. Aí foi lá, faliram a Santa Casa. Agora eles pegam a Santa Casa e entregam para os irmãos deles maçons. Ordo Abixal, eles mesmos que falem. A Light, aí depois vende a Light para a maçonaria francesa. Falem os bancos, né? Faliram todos os bancos estaduais. O Banesp, que era aqui do Rio de Janeiro, o Banesp do Espírito Santo, o Banesp do Rio de Janeiro, o Banespa, que era de São Paulo, a Varig, que era uma aviação aérea do Rio Grande do Sul, a VASP, que era uma aviação aérea de São Paulo. Faliram todas essas coisas, põem diretores maçons, roubam, destroem o serviço público, aí depois vendem para eles. É o caos. Está no diploma do maçom, a vida deles é assim, causar o caos para estabelecer a ordem deles. Eles fazem guerras, estabelecem o caos e adotam aquele país, roubam aquele país para eles. E assim, a maçonaria inglesa e a francesa vão disputando quem rouba mais o povo. Então, tem 2 grandes ladrões no mundo, a maçonaria inglesa e francesa, e tem uma única vítima, o povo. Vocês entenderam por que ele está falando de justiça? Que ele chega e julga o povo. Não, o iraquiano lá tem que matar aquele povo. Aí mataram lá aquele montão de gente. Se o problema era Saddam Hussein, vai lá e mata o Saddam Hussein. Pronto, é o irmão dele lá. Saddam Hussein foi criado nos Estados Unidos, irmão. Bin Laden é sócio do Bush, é tudo deles. Aí chega lá e mata o povo, aí fica um montão de órfãos e de viúvas. Aí eles dizem que a maçonaria cuida de órfãos e viúvas. Conversa fiada. São um povo injusto, como o apóstolo Paulo estava escrevendo aqui. Eles criam um montão de órfãos e viúvas e roubam as nações. E hoje continua a mesma coisa. Eu já botei várias vezes, está aí o filme de Illuminati, de 2006, feito na Austrália, eles mostrando. Nós roubamos de vocês as escolas, os hospitais e vendemos droga para os seus filhos. E temos muito lucro nisso. É um negócio. Isso está no mundo inteiro assim. Então eles decidem, eles julgam, olha, o povo brasileiro que precisa de crack, cocaína, as crianças, todo mundo. Vão legalizar as drogas, tudo. Aí eles ficam doentes das drogas, aí manda para os nossos hospitais públicos e nós temos que pagar para recuperar os drogados que a maçonaria criou. Por que ela não leva os drogados lá para a loja maçônica para eles recuperarem com o dinheiro deles?
Vocês entenderam como é que é isso, irmão? É uma maldade tremenda, uma maldade tremenda. Então eles ganham de todo jeito, eles nunca perdem. Vocês não viram ali que depois virá o dia da vingança do Senhor, da justiça de Deus? Eu estou falando um pouco do ano de 2014 para vocês verem o que estava acontecendo lá no ano, em torno do ano 100, que o apóstolo Paulo começou o ministério dele lá por volta do ano 80, 90, no ano 100. Jesus morreu com 33 anos, no ano 33. O apóstolo Paulo veio mais ou menos em torno do ano, acho que é 80, 90, por aí. Antes do primeiro século. Então, o que nós estamos vivendo é a mesma coisa que o apóstolo Paulo vivia naquela época. A perseguição da igreja de Cristo. A igreja romana não era perseguida. Ninguém matava a igreja romana. Ela que se juntou com a sociedade secreta e perseguia e matava a igreja de Cristo. Esse Saulo, ele tinha autorização dos sacerdotes para ir lá em Damasco, onde estavam os cristãos escondidos, para ir matar, prender e matar os cristãos. Ordem dos sacerdotes. Ia lá, cidadão judeu e romano, e executava. Lembre que quando Estevão foi executado, as roupas de Estevão foram jogadas aos pés do jovem Saulo. Então, eu quero trazer a história para o momento de hoje, irmão, da vida, a mesma coisa que o apóstolo Paulo está falando, por isso que eu estou dizendo, o que ele fala aqui, que Deus falou para ele, é válido lá há 2000 anos e é super válido para os nossos tempos de hoje. Porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei para si mesmo, são lei. Quer dizer, o índio lá, ele tem alguma lei, alguma constituição para ele? Ele vai lá, ele mata, ele rouba, ele mata os animais. Aqui, se você matar um animal, você é preso porque você vai responder porque está destruindo a natureza. Mas lá para o índio é um fato normal. Mas mesmo assim, eles têm ensinos que, para preservar a espécie, a raça deles, eles vivem lá assim. Então, eu estava falando aqui, mesmo as pessoas, piores que sejam, eles têm lá as suas leis, não é? Assim como fosse o caso dos gentios, os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando justamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando, quer defendendo. Então, todos nós, mesmo os gentios, têm lá as suas leis. Eles condenam e julgam, né? Mas aqui, no caso, ele estava falando que os judeus, eles já julgavam os outros, não eram eles próprios. Eles julgavam os outros, porque cada um tem o seu julgamento lá, o indígena, os judeus, os gentios, os negros, os brancos, o pessoal da Europa, o pessoal do Brasil, cada um tem a sua constituição, os Estados Unidos, o seu jeito de interpretar as coisas. Mas os judeus não, eles faziam a lei deles para todo mundo, e julgava todo mundo. No dia em que Deus há de julgar o segredo dos homens, por Jesus Cristo, segundo o meu evangelho, né? Os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência e justificando, né? Testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. No dia em que Deus há de julgar os segredos do homem, né? Eles acham que vai ficar tudo em segredo, mas Deus vai julgar os segredos do homem por Jesus Cristo, segundo o meu evangelho. Apóstolo Paulo falando aqui do evangelho. Então isso não vai ficar impune não, irmão. Por isso que no dia do julgamento, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. E ele vai julgar a todos. Vamos ver se a gente dá para progredir mais um pouquinho aqui. Os judeus são inexcusáveis. A verdadeira circuncisão. Circuncisão, vocês sabem que é a prática daquela fimose, né? Ou a cirurgia que se chama postectomia. Era um dos sinais deles. Então vamos ver aqui. Eis que tu tens por sobrenome judeu, e repousas na lei, e te glorias em Deus, e sabes a sua vontade, e aprova as coisas excelentes, sendo instruído por lei. Ele estava falando aqui só lei, ser judeu sendo instruído por lei. E confia que és guia dos cegos, luz dos que estão em trevas. Estou dizendo, eles
julgavam todo mundo, faziam as leis deles, mas não era para eles as leis, era para os outros. Eles faziam as leis para os outros e julgavam. Não, tá vendo? Esse cristão, não sei o quê, ele tem que morrer. A lei deles, eles faziam as leis e executavam. Eles próprios faziam as leis, não eram para eles, para os outros. Né? Instrutor dos nécios, mestres de crianças que têm a forma da ciência e da verdade na lei. Tu, pois, que ensinas a outro, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar e furtas? Não estou te dizendo aí porque o apóstolo Paulo entrou de sola aí em cima desses homens. Eles faziam as leis para os outros. Ó, você não pode roubar, você não pode matar, você não pode fazer isso, não sei o quê. E eles faziam tudo isso. E o apóstolo Paulo apavorado com isso, enfrentando eles, porque o apóstolo Paulo conhecia, que era lá do meio deles. Está vendo quem que é que julgava quando o apóstolo Paulo está falando, não julgueis para que não sejais julgados, e o próprio Jesus falando isso, isso era dirigido àquele povo da sociedade secreta da época, do rei Herodes Agripa, dos 9 judeus desconhecidos, que eles chamavam de força misteriosa, e do sistema religioso. Os dois andavam juntos. Entendeu? Como ele aqui fala tudo que a gente leu, e apóstolo Paulo, no estudo anterior, nós mostramos, eu falava assim, era tudo olho por olho, dente por dente. E depois que Jesus veio, já era a lei, já foi abolida. Você cumpria, o Jesus disse, ele veio para cumprir a lei, mas de uma forma com misericórdia. Né? Ele disse que o tempo era olho por olho, dente por dente. Mas aí que Jesus falou, não, agora nós vivemos pela lei da graça, do perdão, não é da vingança. Tanto é que Jesus foi morto, e ele falou, se me matarem meus discípulos, matem todas as outras pessoas. Ele não incitou ninguém a matar. Ele disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E graças a Deus, o povo de Deus não mata ninguém. Nunca matou. O Bush, o falso crente metodista, ele vai lá, mata os iraquianos, mata aquilo tudo e diz que é crente. Não, irmão. Ele mata lá para o satanás dele, da maçonaria dele, da Skull and Bones, Caveira e Ossos, desde 1800, que ela foi fundada com o dinheiro do ópio, para o William Huntington Russell. Como é que um cara desse pode se identificar como crente? O avô dele, Prescott Bush, patrocinava o Hitler, a sociedade secreta, Tully, não é? E quem apoiava o Hitler? Todo o sistema religioso católico. E quase 100% dos evangélicos também. Através de quem? Da maçonaria, da sociedade secreta. Então o barro e o ferro sempre juntos. O barro e o ferro sempre juntos. O sistema religioso e o sistema judaico secreto. Deixa eu ver aqui. E lá na época tinha aqueles estudiosos da Cabala, né, que tem até hoje. Era aquilo tudo, você vai ver, tudo que vem, as religiões vem da Cabala. Essas crianças religiões, o tarô, aquelas cartas de baralho lá do tarô, você vai ver, vem tudo de Cabala. E onde que Jesus falou de Cabala e mandou a gente estudar a Cabala? Não falou nada disso. E ele era judeu. Ele era para conhecer tudo isso. Tu, pois, que ensinas outros, não te ensinas a ti mesmo? Ah, irmão, a maçonaria está aí. Os deputados, senadores que fazem lei, todos eles. Não, ó, vocês não tem que economizar, o brasileiro não pode. Aí vão lá, a sociedade secreta, superfaturam, pegam o estádio do Maracanã, não citando um exemplo, não estou falando nem de hospital, um estádio. Ah, o estádio tem que reformar, está ruim. Fecharam o Engenhão, porque não tinha necessidade de fazer outro estádio, reformar o Maracanã, o Engenhão, aí inventaram que ele estava com defeito lá no teto, fecharam ele. Porque não tinha público para encher esses estádios. Aí agora, pô, o pessoal lá no Maracanã, aí tem que reformar o Maracanã. Com que dinheiro reformaram o Maracanã? Com seu dinheiro, com nossos impostos, que nós pagamos nossos 80 impostos. Aí reformaram o Maracanã, ficou todo bonitinho, sabe o que fizeram? Deram para o homem mais rico aqui do Brasil, o Eike Batista. Toma aqui, agora o Maracanã é seu. Quando os otários dos brasileiros vêm aqui, você cobra bem caro deles. Tudo bem, irmão, que isso é um circo. Agora fazer isso num hospital, numa escola, numa universidade com o povo, gente,
Essas rodovias que eles roubam de nós, irmão, todo pedágio, a ponte Rio-Niterói era para cobrar pedágio durante 5 anos, já tem quase 50 anos de pedágio, ponte Rio-Niterói, e não param de cobrar. Alguém já te ofereceu o pedágio para cobrar o pedágio numa rodovia dessa? Eles te montam uma empresa e dá para você, ó, você não gasta nada. Agora cobra o pedágio aí dos otários. Alguém te ofereceu isso? Não, porque você é a igreja de Cristo. A vergonha, irmão, o que se faz hoje é justamente o que o apóstolo Paulo estava falando aqui. Né? Tu, pois, que ensinas a outro, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas o que não deve furtar e furtas? É o que está no protocolo de Sábio de Sião, o livro deles. Os fins justificam os meios. Tu que dizes que se não deve adulterar e adulteras? Tu que abominas os ídolos, cometes sacrilégio? Tu que te glorias na lei, desonra a Deus pela transgressão da lei? Não matarás, não roubarás, não adulterarás, não dirás falsos testemunhos. Né? Eles praticando tudo isso. Porque, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. O que fazem hoje com os gentios aqui no Brasil? Qual é o evangelho que ensina nos gentios? Está todo mundo adorando São Jorge, Santo Antônio, Bispo Macedo, Silas Malafaia, Billy Graham, morre Cirulo, e escreve lá na frente, Jesus Cristo é o Senhor, e construindo o templo do anticristo, o templo de Satanás, com a arca da aliança que Deus proibiu. Ok, o gentio, o povo que está aí, meu irmão, a massa que está frequentando esses templos, está toda enganada. Mas o apóstolo Paulo era fantástico, cara, fantástico. Porque, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. Todo mundo, esses artistas lá com a Arca da Aliança na mão, o Silas Malafaia foi em novembro de 2011, pegou aquilo lá e mostrou para todo mundo, tá aqui, a arca está na mão aqui, ó. Todo mundo, Jesus não veio, Jesus não é o Messias. Está aqui, nós estamos esperando o novo Messias. Aí o Bispo Macedo já fez o tempo para botar a arca lá dentro, esperando o novo Messias. Então o que o apóstolo Paulo estava dizendo aqui, os gentios, todo blasfemando a Deus. Aí eu te pergunto, que diferença tinha o que o apóstolo Paulo está falando para vamos dizer, há 1900 anos e hoje? A mesma coisa. A mesma coisa, gente. Está vendo quando a gente conhece a história e conhece os bastidores? Porque a circuncisão é, na verdade, proveitosa. Se tu guardares a lei, mas tu és transgressor da lei, a tua circuncisão se torna em incircuncisão. Não, se o cara não operasse a fimose lá e não... Não, você vai para o inferno, você não está obedecendo a lei judaica, não sei o quê. Aí você ia lá, fazia a fimose, cortava a circuncisão. Mas você começa a matar, roubar, adulterar, prostituir, idolatrar. Pronto. Aí o apóstolo Paulo está falando, o que adianta essa circuncisão de vocês? Entende? Não adianta nada. 26. Se, pois, em circuncisão guardar os preceitos da lei, porventura em circuncisão não será reputada como circuncisão? Mas se não obedecer à lei, não adianta fazer nada disso. E a incircuncisão, que por natureza o é, se cumpre a lei, não te julgará porventura a ti, que pela letra e circuncisão és transgressor da lei? Adianta, irmão, você só fazer, eu fui circuncidado, e continua transgredindo a lei, não adianta nada, é isso que ele estava dizendo. E eles brigando, não? Tinha os fariseus e os seduceus. Uns eram a favor consideravam que existia a ressurreição e outros não. Eles brigavam entre si. Mas, quer dizer, era aquela confusão, mas todos tinham que ser circuncisos. Mas eles não obedeciam à lei. Porque não é judeu o que é exteriormente, nem é circunciso o que é exteriormente na carne, né? Porque você tinha que mostrar que você era judeu, porque era cortado a fimose ali. Até hoje os judeus fazem isso. Então era um sinal de que você era judeu. Agora, aquilo não era um sinal que representava que você obedecia à lei, que você era uma pessoa de Deus. Porque você desfazia isso, mas descumpria tudo. Mas é judeu o que é no interior e circuncisão a que é do coração.
no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Então você tinha que ser justificado não pela circuncisão, mas pelo seu interior. Ele fala que é a circuncisão do coração, você ser limpo de coração. Como se você tirasse aquele prepúcio, você tirava aquele pedaço de coisa suja, imunda, né? Do prepúcio. Você tirava aquele pedaço e jogava fora. Você estava circunciso. Aquilo era simbólico. Mas está dizendo, nós temos que ser circuncisos de coração, não é só da carne, né? No espírito, né? Não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Então aqui nós vimos, deixamos aqui, ele vai continuar falando, o privilégio dos judeus e a justiça de Deus. Aqui nós só estudamos hoje, aparentemente, a injustiça desses homens. Porque nós vamos lembrar que no início do capítulo 2, ele já chega falando de justiça, para não julgar, né, o que eles estavam fazendo, né? Não julgar os outros. A impertinência dos judeus e a justiça de Deus. Portanto, és inexcusável quando julgas, ó homem, quem quer que sejas, porque te condenas a ti mesmo naquilo em que julgas a outro, pois tu que julgas fazes o mesmo. Ele sabia que isso aqui ele estava falando é justamente desse povo, gente. Esse povo mesmo, que dizia assim, ó, não façam isso, não façam isso, não façam isso, eles faziam tudo. Entenderam como esse apóstolo Paulo era um homem muito inteligente? Eu posso dizer, que eu costumo dizer, que ele foi convertido por Jesus Cristo. O cara via, matava aqueles cristãos, o sentimento, a dor, a fé daqueles cristãos não era suficiente. Então Jesus chegou a caminho de Damasco e falou, Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Aí quando ele viu que era Jesus, imediatamente ele ficou cego, caiu do cavalo, né? E ouviu essa voz. Os outros também viram a luz, mas só ele que ouviu a voz. Aí ele disse, responde para Jesus, o que queres que eu faça, Senhor? Foi uma coisa assim, uma conversão assim de segundos. Não levou um minuto, porque foi tão evidente. Ele sentiu a presença de Deus. O maior carrasco dos crentes na época. Ele se converteu através de Jesus. Aí Jesus falou, você vai lá para a casa de Judas, que eu vou te mandar uma pessoa lá que vai dizer o que você tem que fazer. Aí falou em espírito Ananias. Ananias falou, mas Senhor, o senhor tem certeza que está me mandando ao encontro de Saulo? Esse homem é o que mata os crentes da tua igreja, Jesus. Tu queres que eu morra também, Jesus? Aí Jesus disse, olha, ele está 3 dias que ele não come e não bebe. Ele está cego. Ele está esperando para você falar o que ele tem que fazer. Aí ele foi, porque ele ficou com medo. Pensou que Jesus estava mandando ele lá para ele morrer. Ananias. Aí quando Saulo abriu seus olhos, voltou a enxergar, ele chorou muito. E nunca mais se arrependeu da conversão dele. Nunca mais. E ele morreu pela mão dos amigos dele, que matava a igreja de Cristo. Então, este homem, irmão, conhecia muito bem. Por isso que eu mostro aqui, irmão, em Filipenses, a gente tem que entender a Bíblia no contexto, saber quem esse homem estava escrevendo. Ele conhecia os bastidores de lá da sociedade secreta. Ele, quando chega em Filipenses, irmão, ninguém prega isso, só nós que pregamos. Ninguém prega. Está lá em Filipenses, acho que é 3. É tanta coisa que a gente até esquece. Que ele diz, quando ele encontrou a maravilhosa graça de Deus, ele considerou tudo isso que ele aprendeu esterco. Olha que testemunho desse homem. Era o homem da alta sociedade, foi educado aos pés dos caras mais sábios da época, que era Gamaliel. Eu costumo dizer que era o grão-mestre da época, lá, o sabichão lá deles. Aí ele diz aqui, ó, o título é aqui, Tudo por Cristo.
Filipenses 3:6, né? Segundo o zelo perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei irrepreensível. Ele participava dessa lei irrepreensível. Eles criavam leis para os outros obedecerem, né? Mas que para mim era ganho, reputei por perda por Cristo. Mas para mim, o que era ganho, poxa, eu ganhei isso tudo, não sei o quê, por Cristo. Ele disse, isso é perda. Considerei tudo isso perda por Cristo, irmão. E as pessoas estão querendo trocar Jesus por qualquer coisa, qualquer religião, qualquer falso profeta, qualquer pecado, estão trocando Jesus. Ele considerou tudo por perda por Jesus. E o versículo 8 ele diz, Filipenses 3:8, e na verdade tenho também por perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus. Aí que ele viu o que era sabedoria. Pela excelência de Cristo Jesus, o conhecimento de Cristo Jesus que ele encontrou. Meu Senhor, pelo qual sofri perda de todas estas coisas, e as considero como escória, esterco. Olha o testemunho desse homem, irmão. Esse é o homem que está escrevendo Romanos. Então esse que é o corajoso, que é o valente, que é o servo de Deus. Ele era covarde quando matava os crentes. Aí ele virou um corajoso. Ele foi lá e morreu pela igreja de Cristo. Morreu pelas mãos desses que faziam essas leis e julgavam as pessoas. E julgaram Paulo o quê? Ele teve 4 naufrágios, irmão. Com certeza esses naufrágios foram tudo armação da sociedade secreta, dos sacerdotes na época, para acabar com Paulo. Todos esses 4 naufrágios só. E foi preso, foi torturado, apanhou, e falou, mas eu sou cidadão romano, eu tenho direito à lei. Aí que ele foi sábio e falou, não, eu quero falar com o meu governador, eu quero ir em Roma. Ele foi preso, mas foi lá em Roma. Aí que ele cumpriu mais um desejo que Deus consentiu. Por isso que não mataram ele de imediato. Ele era cidadão romano e judeu. Então ele diz, considerei tudo isso escória para que possa ganhar a Cristo e seja achado nele, não tendo minha justiça que vem da lei, mas que vem pela fé em Cristo Jesus. Então aqui a justiça de apóstolo Paulo já não vinha por essa lei. Por isso que eu quis mostrar aqui. Está vendo o que ele falando aqui? A justiça dos homens lá é da lei. Mas ele falando agora, ó, não tendo minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Nós somos justificados pela fé em Cristo Jesus, não pela lei. E eles faziam lei como fazem hoje. As leis deles. E para os homens cumprirem. Quem não cumpre, eles mandam matar. Irmão, nós já estamos num tempo bom, né? Nós estamos tentando chegar até as 24 horas, né? 23h40. E amanhã, se Deus permitir, nós vamos continuar mostrando essa injustiça, irmão, a injustiça. Porque esses mesmos judeus, você vê que ele vai falar na carta ao 2 Tessalonicenses, capítulo 2, que é fantástico, irmão, eu não canso de ler aquilo ali. Aí ele diz o seguinte, que no capítulo 2, de 2 Tessalonicenses, ele diz, acho que é o versículo 7, 8, o mistério da injustiça já opera no nosso meio. Há 2000 anos, irmão, já estava falando. O mistério da injustiça já opera no nosso meio, até que do meio seja tirado. Quem o detém? É o Espírito Santo. Então o Espírito Santo detém o anticristo para ele não ser manifestado. Quando o Espírito Santo for retirado do meio, ele se manifesta. Ele está aí. O mistério da injustiça está aí. Ele está agindo através das pessoas. Mas ele vai se manifestar em breve. O Espírito Santo vai sair para ele se manifestar. Por isso que ele não se manifesta hoje, porque o Espírito Santo está em você, está em mim. Ele não se manifesta. Ele age através das pessoas. Então, para você ver, nós somos justificados não pela lei, mas pela fé em Cristo Jesus. E esse Jesus resumiu as leis em 2 coisas. Amarás a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Olha que coisa inteligente.
Quem ama a Deus, cumpre toda a lei. E quem ama o próximo, não mata, não rouba, não adultera. Quer dizer, Jesus resumiu tudo nisso. É fácil de gravar. Agora, se você não ama a Deus, acabou. Acabou. Viu? Então, mostrando, e quem criava essa justiça, quem que julgava as pessoas, eles faziam a lei para julgar as outras pessoas, mas eles faziam o que queriam. Esse povo de Satanás, né? Esse povo da injustiça. Então, vamos encerrar aqui, agradecendo a Deus, mais esse momento. Não sei se tem algum irmão queira acrescentar alguma informação referente a esse estudo de Romanos capítulo 2. Ele falou primeiro mais dos relação ao povo romano. E esse capítulo 2 e o 3, ele vai falar mais um pouquinho também desse povo judeu. Não é? Ele estava escrevendo essa carta aos romanos. Mas porque tinha lá no meio do romano esse povo judeu também, que estava fazendo essas leis e julgando e condenando as pessoas. E ele estava falando do que ele seria a vítima. Ele falando o que estava acontecendo com as outras pessoas e o que aconteceu com ele. Ele já estava dando a carta de quem seriam os assassinos dele. É muito interessante isso. Aí quando você pega hoje, estuda a sociedade secreta, nós estamos vivendo, desde que acabou o Império Romano, 476 depois de Cristo, nós estamos vivendo o período das 10 nações, dos 10 dedos, os pés de barro e ferro. 1538 anos. Nós estamos vivendo até hoje, do período de barro e ferro. Nunca mais existiu outro império. Acabou o quarto império, porque na palavra de Deus está escrito em Daniel que o quinto e último império será o de nosso Senhor. E nunca mais existirá outro. E será um reino eterno. Então, para breve, vai acabar tudo isso. E o governo mundial, para quem não acreditava, está aí. Está aí, nova ordem mundial, o Papa pregando, Lula, todo mundo falando. Quando eu comecei a falar isso há uns 20 anos, disseram também o que disseram aqui para o nosso irmão Nélio, né? Esse Pedrosa é louco, você é maluco, não sei o quê, não vai acontecer, não existe nada disso. Sociedade secreta não existe mais, isso era do tempo de Dom Pedro. Olha os símbolos deles aí para todo lugar. Não é? Então, é gostoso a gente conhecer a verdade, para libertar as pessoas. E nós queremos que as pessoas conheçam a verdade e elas sejam libertas. Porque quem convence a pessoa do pecado, nós falamos isso aqui sempre, é o Espírito Santo. Nós só levamos a informação. Isso é tão atual, você pode pegar os outros livros todos e jogar fora. Porque o que fala aqui, o apóstolo Paulo aqui, é perfeita. A carta aos Romanos, mostrando, é válido 100% para hoje. 2000 anos depois está super atual. Exatamente o que ele passou, o que os cristãos estão passando. Os religiosos nós mostramos aí no mundo inteiro, Coreia do Norte, na China, em vários lugares, os religiosos reúnem lá nos templos dele, onde Deus não habita, na maior tranquilidade, ninguém incomoda. Agora, esses que reúnem nos lares, são os cristãos verdadeiros, como a igreja primitiva, eles são perseguidos, são odiados por todos, são presos, torturados e mortos. Essa mesma igreja de Cristo. Por isso a gente não pode abrir nos templos e abrir a Bíblia e pregar. Não pode. Porque os templos estão preparando as pessoas para adorarem Lúcifer. Então é perda de tempo. No templo, você vai num templo, por isso que nós orientamos, procure as igrejas pequenas, aqueles pastores onde que ensinam Bíblia, porque eles só ensinam que você tem que arrecadar dinheiro. Até os ditadores lá, de todos esses países comunistas aí, deixa você criar qualquer religião, desde que você arrecada dinheiro e a grande parte vão para eles. Pede em nome de Jesus, de São Jorge, de Santo Antônio, Nossa Senhora, pede dinheiro em nome de qualquer um. Até o Jesus que eles não seguem, serve para pedir o dinheiro. Aí depois dá para os ditadores lá, sua religião pode... Agora, você não pode pegar a Bíblia e pregar o evangelho verdadeiro. Aquele evangelho que é de graça, receber de graça dai. Deus não é servido por mãos de homens. Deus não habita em templo feito por mãos de homens.
né? Não somos nós que compramos Jesus, mas Jesus que nos comprou por um alto preço. Então, isso tudo você não pode pregar lá dentro dos templos. Satanás fica furioso. Como é que eu vou levar essa pessoa para o inferno se você prega a Bíblia lá dentro? Então, isso já é fácil você entender isso. Porque existe um sistema religioso e não se pode pregar essas verdades lá dentro do templo. Só tem que pregar as mentiras da igreja de Laodiceia. Não é que você vai ficar rico, você vai ficar próspero, que a maçonaria está lá em todo o sistema religioso e que eles vão comprar o mundo. Eles vão comprar e roubar a Transamazônica, roubar a mais não sei o quê, roubar a Vale do Rio Doce, a Petrobras, e assim vão no mundo inteiro. Meu irmão, Jesus vai dizer às suas ovelhas que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança um reino que estava-vos preparado desde a fundação da terra. Possuí por herança. Nós já somos dono de tudo isso. Esse Jesus fez o céu e a terra. Está lá em Atos dos Apóstolos 17, de 23 a 25. O Deus desconhecido. O apóstolo Paulo viu lá esse Deus desconhecido. Ele falou: olha, esse é o Deus que eu prego, que eu sirvo. Agora, você pegar a Bíblia aqui, vai falar na igreja batista, na igreja católica, lá na igreja espírita. Não, mas eu não conheço esse Jesus que vocês seguem aí, não. Nosso Jesus é outro. Ele aceita homossexual, prostituta, ladrão, ele aceita dinheiro, tráfico de drogas. E ele é o Jesus liberal. Nós pregamos o Deus da Bíblia. Ah, esse Jesus manda matar, né? Ele vai para as guerras, mata as pessoas para arrecadar dinheiro. A Igreja Católica também faz guerra com todo mundo e arrecada dinheiro. Esse é o... Por isso que nós seguimos o mesmo Deus desse homem aqui. Ele disse: o meu Deus é desconhecido. Ele fez o céu e a terra e domina sobre o céu e a terra. Satanás está tirando uma onda aqui, irmão. Isso vai acabar logo, logo. Os dias de maior glória de Satanás são esses que nós estamos vivendo aqui agora, irmão. A cabeça da estátua Nabucodonosor era ouro, era um material precioso. Depois foi caindo a qualidade. Os braços, o Império Medo-Persa, já era de prata. O tronco, o Império Grego, já era de bronze. Aí as pernas, o Império Romano, as duas pernas, dois continentes, o Oriente e o Ocidente, já era de ferro. E os pés agora que nós estamos vivendo, 1538 anos, das 10 nações, onde uma não domina sobre a outra, é de barro e ferro. É a parte mais podre. Nós estamos vivendo, já antecedendo a volta de Cristo. Entenderam como está indo direitinho? Então, em breve Jesus volta. Pega a igreja dele e esses Illuminati, não vão dominar nada. Eles nunca tiveram e nunca vão ter nada. São os mais pobres do mundo. Satanás faz isso para encher os olhos dele, para eles pensarem que eles são ricos, que eles estão dominando. Não dominam nada. Salmo 24:1: do Senhor é o céu, a terra, sua plenitude, o mundo que nele há, o que nele habita. Ah, que está lá aquele Guy de Stones, lá na cidade da Geórgia, desde 1980. Ah, nós precisamos matar 6,5 bilhões de pessoas, porque no mundo só pode ter 500 mil pessoas. Eles têm que matar 6,5 bilhões. Só que eles pensam que eles vão matar todo mundo, só vão ficar os Illuminati e os maçons aqui na Terra para eles, dono disso. Não, são os primeiros a morrerem para o inferno, eles vão se autodestruírem. Tá? Então, voltando ao assunto, esse império da injustiça, as mesmas coisas que estavam lá no tempo de apóstolo Paulo. Quantas leis tem aqui no Brasil? Quem é que cumpre as leis? Nossa, tá terrível, terrível, só vivendo pela graça. Então, vamos encerrar pedindo aqui o nosso irmão Eduardo. Eduardo, tudo bem? Vamos ver, é um visitante aqui. Acho que é a primeira vez que está aqui. Ô Antônio, tudo bem? Vamos encerrar, obrigado. Matheus também, obrigado pela presença de vocês. A irmã Olívia, obrigado pelo Osmi, pelo Roberto, esse povo todo que nos acompanhou também pelo Twitter, o sinceros.com, sinceros.ninja, pelo Google+. Muito obrigado a vocês. E muitos estiveram aqui, caíram, outros entraram. Eu agradeço
presença e a participação de vocês, irmãos. Vamos aqui lendo a Bíblia, vamos estudando, não tem livro melhor, mais interessante, mais educativo, mais instrutivo, mais histórico, mais real, mais verdadeiro, mais tudo do que isso. E não é só... Você vê os livros que tem, irmão, é tudo assim, filosofia de não sei de quem, lenda de Irã Abif, lenda de não sei o que, novela de não sei o que, ficção, jornada nas estrelas, tudo ficção, tudo mentira, tudo ilusão, irmão. É tudo Matrix, é tudo ilusão. Aí quando você pega um livro desse aqui, irmão, ó, da palavra de Deus, aí é fantástico, irmão. Você pega um livro desse, você vai ver as verdades, os fatos, a história, como eu falo para as pessoas. Se você não acredita que esse livro é verdade, você tem que, pelo menos, acreditar na história baseada em evidências. As evidências mostram que isso tudo é verdade, gente. Os impérios, como aconteceram, as guerras, como acabaram, como mataram Jesus, os discípulos, o apóstolo, tudo nesse sistema de injustiça, pela lei. Lei que eles criavam contra as pessoas, não criavam as leis para eles cumprirem, criavam a lei para os outros. É igual hoje, é o mesmo sistema que está aí, eles criam leis para os outros, para eles não. Viu quantas pessoas que o Cláudio Guerra matava e nunca foi preso? Porque era para a maçonaria, para aquele povo dele. Aí quando não precisaram mais dele, falaram, vamos jogar o Cláudio Guerra no inferno. Botaram no presídio lá, entre os presos que ele tinha preso, para ele morrer. Como eles não tinham matado o Fleury, ia matar aqui também. Tá bom? Então, vamos pedir aqui o nosso irmão... É o Antônio? Está aqui, Antônio? Está nos ouvindo, irmão Antônio? Ô, Antônio. Oi. Tudo bem, meu irmão? Fez Tudo aniversário, bem. A gente está sabendo que ficou mais abençoado um ano, né? Nós ficamos sabendo aqui, a mamãe entrega tudo, né? Ela falou para a gente, então receba as nossas cordiais saudações, que Deus continue te abençoando. Obrigado. Mas muitas bênçãos na sua vida, muitas bênçãos, né? Essa Obrigado. Família abençoada, teu irmão, a tua mãe, os teus Amém. Familiares, filhos, né? Que Deus mais abençoe grandemente a todos vocês. Somos muito felizes por tê-los aqui conosco. Eu peço para o irmão, ore agradecendo a Deus mais esse trabalho que ele nos concede fazer, né? A bênção de ter salvo esse Saulo, né? Virou um Paulo, que coisa maravilhosa. Mas se a gente não tivesse um exemplo de um homem desse, né? Além de Jesus, né? Mostrar que bênção. Mas muita coisa. Então oremos em nome de Jesus com o nosso irmão Antônio. Então, pastor, eu já imprimi esse livro protocolo, estou lendo aqui, é terrível, hein? Irmão, Senhor nosso Deus, Pai amado, em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos, ó Deus, por este hangout maravilhoso, em que viemos, Senhor, ter conhecimento da tua palavra gloriosa. Senhor, abençoa a cada dia o teu servo, Senhor, que tem, aleluia, feito este hangout, Senhor, que tem trazido a tua palavra claras aos corações. Ó Deus querido e maravilhoso, em teu nome, Senhor, nós clamamos a cada dia que este evangelho seja divulgado em cada coração, este evangelho da verdade que liberta, que transforma, meu Deus, que dá vida aos corações, Senhor. Ó Deus santo e poderoso, Pai querido, venha derramar sobre nós o teu Espírito Santo, renovando a cada dia a nossa vida na tua presença, Senhor. Ó Pai, te agradecemos por tudo. Te agradecemos, ó Deus, pela vida, pelo ar que respiramos, Senhor amado, e pelas revelações que temos recebido nesses últimos dias, Senhor. Essas revelações maravilhosas que têm, aleluia, oh glória a Deus, enchido nossos corações, Senhor. Glória a Deus, e nos fazendo cada dia amarmos mais a tua palavra. É o que nós te pedimos, Senhor. E já te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Bem, pastor. Agradecemos a participação do nosso irmão Antônio, né? Aleluia. E felicitamos, né, por mais um ano de vida.
e convocamos todas as pessoas aqui, como eu falei, tem o Eduardo aqui. Às vezes a gente apresenta as pessoas aqui para a gente ficar mais conhecido, né? Eduardo, você está falando de onde, Eduardo? Qual estado? Habilita seu microfone ali em cima, ó. Seu microfone deve estar vermelho. Habilita para ele ficar branco. Não estamos ouvindo. Aumente o som. Não estamos ouvindo, Eduardo. Esse pessoal está começando aqui no Hangout, daqui a uma semana você já está craque nisso. Mas vê o teu som em cima, você não conseguiu ver, não? Assim, ó. Em cima tem, lá em cima, na borda bem superior, tem o telefone, tem uma rodinha, tem um volume, tem uma câmera e tem um microfone. Você passa o mouse lá em cima na parte superior. Aí você clica em cima do microfone, desativar o som. Ou então depois você vai entrar nessa rodinha aqui, configurações, aí você vai botar o outro drive do som, que é esse, quando você clicar lá em cima no som, ele vai abrir os drives, de repente você está com o outro lá. Aí vai falar, tá bom? Mas seja muito bem-vindo, obrigado por estar aqui conosco, né? Nós já conhecemos outro, a irmã Fábia aqui está com a gente também, já é conhecida nossa, o irmão Matheus, que é lá de Pernambuco, o irmão Nélio. Ô, Nélio, você é de qual estado, Nélio? Sou de Minas Gerais, doutor Pedroso. De Minas Gerais. Agora, estava com saudade do irmão, tinha um tempão que não aparecia aqui. Irmão Nélio, lá de Minas Gerais, tá joia. Obrigado. A irmã Olívia, que é a mãe do nosso irmão Antônio, e mãe do Osmi também, né? São de São Paulo. O Roberto, esqueci, Roberto. Você é de onde, Roberto? Rio Grande do Sul, pastor. Rio Grande do Sul, gaúcho. E aqui tem o Vitor. O Vitor é de qual estado, Vitor? Eu moro em Santa Catarina, doutor. Olha aí, irmão, que benção. Olha que maravilha, como a Igreja de Cristo reunida igual nos tempos primitivos. Cada um na sua casa. Nós estamos aqui, quer dizer, paulista, mineiro, carioca, pessoal do Brasil inteiro aqui congregado com a gente, né? Está ouvindo agora? Que já caíram aqui, tinha gente de Brasília, às vezes Pode ouvir, pode falar. Às vezes tem irmão do exterior. Doutor Pedrosa. Pode falar. Então, eu sou de São Paulo. Eu sou de São Paulo e gostaria de agradecer aí tô gostando muito das ministrações aí, né? Tô gostando muito das ministrações, tenho acompanhado, já sou evangélico há um bom tempo e graças a Deus pela oportunidade aí de estar acompanhando juntamente com os irmãos aí, essa palavra maravilhosa, esses ciclos aí de ensinos, né? Queria agradecer muito a Deus e louvar a Deus pela vida do Senhor aí, pela sua experiência de vida que eu tenho acompanhado ao decorrer dos vídeos, né? E isso tem acrescentado muito na minha fé, né? Com relação àquilo que a maneira com que Deus protege, né? Os seus escolhidos, né? E graças a Deus porque mesmo apesar de ter passado tantos anos, né? Mais de 2000 anos desde a morte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós ainda encontramos milhares e milhares de pessoas que procuram se unir ao grupo de cristãos sinceros, né? Que são os cristãos que permanecem, né? Os remanescentes de Deus, né? Os remanescentes de Jesus Cristo. Então eu gostaria de agradecer, de louvar o nome do Senhor e fico feliz por esses hangouts aí. Deus abençoe a todos. Você fica à vontade, aqui você é mais um irmão que está participando aqui da Igreja de Cristo, né? E todos os irmãos são convidados a estar aqui sempre conosco. Não tenha mais dúvidas que isso aqui é a Igreja de Cristo, né? Então todos vocês são convidados a estarem sempre conosco. Aqui nós, quem quiser preparar um estudo, estuda um tempo e se sentiu que está suficientemente à vontade para nos trazer um estudo, a gente está aqui sempre compartilhando, né?
e nosso objetivo é reunir aqui como a igreja primitiva. Aqui não tem chefe, não tem líder. Eu estou aqui na parte de orientação, talvez por causa desses cabelinhos brancos, né? Tem mais cabelo branco. Se eu pintar, eu fico igual vocês, né? Mas é pela misericórdia de Deus, então nós vivemos aqui, nós temos uma única cabeça, que nós todos aqui somos cristãos. Então aqui ninguém idolatra ninguém, é só Jesus Cristo, todos nós somos pecadores, e essa é a igreja. Entendeu? Essa igreja linda, maravilhosa, que Deus deu, né? E que não habita em templo feito por mãos de homens, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei. Então a gente orienta a pessoa que, se achar que tem um grupo legal, que você está aprendendo com eles, a falar da palavra de Deus, que é muito raro hoje, fica lá com esse povo, aproveita, dá apoio, rapaz. São poucos pastores que eu conheço hoje, e a gente procura dar apoio a esses pastores. São perseguidos, são muito discriminados, e é triste, está acabando. E Deus nos alertou também através do profeta Ezequiel, que nos últimos tempos os pastores pastoreariam a si próprios, e que não existiriam mais pastores. Então que nós teríamos que lembrar que o próprio Deus iria nos pastorear. E é isso que está acontecendo conosco, irmão. Nós só buscamos aqui a palavra dele, a orientação dele, e estudando a palavra, e nós também trazemos os assuntos, que aqui tem um montão de gente esperta aqui conosco, busca assunto aqui, assunto de lá, está acontecendo lá no mundo, a gente traz aqui, discute, está cumprindo a palavra assim, irmão. Só citando um fato que eu falo aqui sempre, irmão, eu achei que desperdício, a Bíblia, tudo contadinho. Há 20 anos, quando eu comecei a estudar e descobri que o anticristo era um homossexual, comecei a falar, começaram a quase me bater. Esse cara é doido, é maluco, não sei o que. Irmão, há 2.600 anos está lá na Bíblia que o anticristo é homossexual, ninguém sabia. E está lá, Daniel 11:37. O anticristo não prestará culto ao Deus de seus pais, Abrão, Isaque e Jacó, nem terá afeições à mulher. Aí você vai ver o Deus da maçonaria, aquele bode, bafomete, andrógeno. E o mundo crescendo. Eu falo claramente, irmão, cada vez que eu vejo um homossexual, eu fico triste, porque Satanás está usando aquele corpo para denigrir aquele corpo, um templo do Espírito Santo. E por outro lado, eu fico contente, porque eu sei que a vinda de Cristo está mais próxima. Que seria assim, tem que ter um montão de homossexual para receber o Deus homossexual Bafomete. Aí. Então, quer dizer, está tudo na palavra, mas ninguém lê, ninguém ensina, ninguém fala. E a gente pega os fatos, a sabedoria que Deus me deu há 20 anos, é escrever fatos. Eu pego os fatos, chego aqui dentro da Bíblia e mostro. Ó, tá vendo? Tá vendo o homossexualismo? Quer dizer, no Brasil, nos Estados Unidos, na Alemanha, na África, não sei aonde, na China, na Índia, não sei onde mais. Ó, aqui na Bíblia. Vai ser como nos tempos de Noé, vai ser como nos tempos de Ló, Sodomia. Quer dizer, então a Bíblia é um livro perfeito, mas ninguém ensina mais Bíblia, irmão. Esse que é o problema, a realidade é essa. Ninguém ensina a Bíblia mais nos tempos que a maçonaria não deixa. Porque o objetivo dela, declarado desde 1870, é fazer com que todos adorem Lúcifer. Isso que é a tristeza. E todas as religiões já estão sabendo disso. Se ensinar a Bíblia, eles nunca vão levar as pessoas a crerem em Lúcifer. Agora, se eles forem ficando cada dia mais distante da Bíblia, vai ser a coisa mais fácil botar essas pessoas adorando Lúcifer. É o que nós temos mostrado aqui. Viu, irmãos? Então, se encontrar algum local que eles ensinam Bíblia, que você está feliz com a obra de Deus ali, então chega junto com esse povo. E nós estamos aqui para isso. Né? Não é fácil. Aqui mesmo, irmão, às vezes nos hangouts chega a pessoa aqui, aquele negócio de cair, são, não vou nem dizer, vamos dizer assim, uns abençoados que chegam aqui e clicam e tem como fazer você me desligar daqui, eu cair, aí para o outro voltar. Entendeu? É isso, a gente enfrenta. Às vezes vem pessoas nos agredir aqui no hangout. Estamos tranquilos, estamos vencendo. Tá? Em nome de Jesus. Então, se os irmãos puderem passar esses links adiante, se os irmãos puderem
botar isso no Facebook, no Google+. Então, botando, irmão, porque isso aqui é uma coisa rara que nós fazemos aqui. É estudar a palavra de Deus e comprovar a palavra de Deus está sempre com a razão. Não é? Então, muito obrigado a vocês todos muito bem-vindos. E José Pedrosa, oremos uns pelos outros para a gente perseverar nisso. Pode falar, Mateus. olha, você sabe algum versículo aí melhor que tem falando o que Deus acha dos templos? Se você sabe um. Dos templos? Ah, são Sim. vários. São. Tem algum aí melhor aí para me escrever aqui? José Pedrosa? Ó, tá sem Mas que é som. melhor é esse do Deus desconhecido. Aí você vai ver que esse Deus que a gente segue aqui, que a gente estuda, esse Deus aqui da Bíblia, ó, esse aqui da Bíblia, é o Deus desconhecido de todas essas religiões aí. Não ensinam mais Bíblia nas religiões porque não pode. Mas assim, ô José Pedrosa, assim, se você sabe. Atos dos Apóstolos 17, eu cito aqui todo dia esse, de Tem falando 23 que- a 25. Aí Deus disse: eu não habito em templo feito por mãos de homens, não sou servido por mãos de homens, sou eu que vos dou todas as coisas, como estivesse dizendo: olha, ninguém de vocês não me dão coisa nenhuma, sou eu que dou todas as coisas para vocês, inclusive a respiração e a vida sou eu que dou. Ninguém me compra. Satanás tentou 40 dias e 40 noites comprar Jesus lá no deserto, não conseguiu. E é você que vai conseguir comprar Jesus? Não é assim, irmão. Não é? Deus, Tá ele é Deus, ele é tá soberano. no versículo 17, é? Capítulo 17 do livro de Atos, aí a partir do versículo você pode ler do 20 até o 25. Ó. Não é? E tem vários outros, nós já fizemos Eu isso. tava falando aqui com o Fábio, por que, Matheus, você não sai logo? Não, quer deixar um pendrive aqui com um bocado de informação para os irmãos. Não, é porque o povo, para tirar as pessoas de Deus, quiseram mostrar que o templo é mais importante do que você. Para Deus, não. Você é mais importante que o templo. Eu ia sair. Deus habita dentro de você. Preste então atenção. você tem Eu que ia se sair da valorizar. igreja hoje. Oi? Eu ia sair da igreja hoje, só que eu ia deixar um pendrive lá. Mas só que deu problema nos arquivos. Poxa, eu vou ter que fazer de novo. Mas ia mostrar coisa. E eu tenho 100% de certeza que vai vir aqui em casa. Perguntar por que eu saí, eu faço ótimo, melhor ainda, que eu amostro tudinho aí os versículos, aí eu boto lenha na fogueira. Aí eu vou dizer, ó, se essas palavras não serviu, você pega, queima as escrituras. E tudo isso. O irmão, que nós falamos aqui no início, as pessoas hoje estão preocupadas em ouvir os homens. Foi o que o apóstolo Pedro disse: mais importa obedecer a Deus do que os homens. E todas essas lideranças evangélicas, isso é inconfundível, estão ligados com a maçonaria. E o objetivo da maçonaria é levar todos a crer que Lúcifer é Deus. Estou falando isso já há vários anos. Olha lá no Vaticano, eles cantando adoração a Lúcifer. Que Lúcifer veio do inferno para trazer a paz, Lúcifer é a estrela matutina da manhã, Lúcifer é o pai de Jesus Cristo, Lúcifer reina para sempre. Só você botar lá canto gregoriano, e você vai ver. Eles cantando dentro do Vaticano. Então, irmão, isso nós estamos falando não é brincadeira. Isso vai acontecer com a igreja batista, presbiteriana, metodista. Se você quer adorar Lúcifer, fica dentro do sistema religioso, onde não se ensina a Bíblia. Agora, se você encontrar um lugar que ensina a Bíblia, que fala de Jesus, prega o Evangelho, e não é só esse negócio de prosperidade, você fica, senão você sai fora, irmão. Senão vão fazer a tua cabeça, daqui 5, 10 anos, é aquela história: o gato subiu no telhado, o gato escorregou, o gato caiu do telhado, o gato ficou doente, o gato morreu. Eu mostro sempre a ilustração aqui do sapo. Eu tenho até um slide aqui movimentado, o seguinte: você pega o sapo, joga ele dentro de uma água quente, ele pula, sai fora. Agora, se você pega um sapo, igual a seitas heresias faz, você coloca ele dentro de uma água morna e vai aquecendo lentamente aquela água, vai aquecendo, vai aquecendo, vai aquecendo, ele morre cozido ali. Ele não pula. É assim que a seitas heresias faz dentro dos templos, com você, comigo, com todos os outros. Entendeu? Então, é atenção agora.
nada façais por contenda ou vanglória. Sai quietinho, não vai brigar, não vai bater em ninguém. Deixa o Espírito Santo. Não, irmão. Nós pregamos. Quem Eu não vou convence as brigar. pessoas do erro é o Espírito Santo. Não somos nós, é a função do Espírito Santo. Nós levamos a informação, pregamos a verdade. Agora, quem convence a pessoa do erro é o Espírito Santo. Tá? Não, José E nada Pedro, a gente eu faz não vou por brigar contenda com ou ninguém. vanglória. E muito menos matar as pessoas, né? O que eles fazem aí, você não quer adorar o Deus muçulmano, então a gente se mata. Você é muçulmano, converteu-se a Jesus, então a gente vai te matar. Não é assim que o cristão faz. Mas José Pedrosa, eu não quero briga com ninguém. Eu só vou deixar um pendrive com várias informações. Lá tem versículo, tem vídeo, tem tudo. Não, tá Mas certo. eu tenho 100% de certeza que eles vão vir aqui em casa. Aí pronto, eu faço melhor ainda, que eu mostro os versículos e tudo. Eu falo, se não acredita nessas coisas que eu lhe falei, sabe o que é que você faz? Você queima as escrituras todinha. Você não acha? Pois fica nos tempos mesmo. Irmão, tá difícil, porque você vai conversar com as pessoas, eles não sabem mais Bíblia não, irmão, não sabem, é muito triste, irmão, eles não sabem mais Bíblia não. Aí você pega assim, não, mas o Bispo Macedo mandou fazer a Arca da Aliança, mas fala, não, mas Deus falou para não fazer. Aí eles ficam com quem? Ficam com o Bispo Macedo, né? Eles ficam com o Bispo Macedo. Com o que Deus falou, para eles não tem valor mais não, é o que o Bispo Macedo falou. Ou que o Silas, é triste, irmão. E eles chegam assim, falam, olha, agora vocês aqui só podem fazer o que o Manuel Ferreira falou, que o Manuel Ferreira é o chefe da Assembleia de Deus, de onde? De Madureira. Aí é o cacique de lá. Não é mais Jesus, nossa cabeça é Jesus, irmão, não é homem nenhum. Isso nós temos que ter a consciência disso. Não podemos abrir mão disso para ninguém, não é? E é isso que a gente tem dito aqui e falado para as pessoas, né? Mais importa obedecer a Deus do que os homens. Certo? Então vamos encerrar, já está de bom tamanho. Deus nos consentiu mais essa noite agradável, né? E que o nome dele a palavra dele foi lida, foi cultuada e pregada. Eu agradeço a todos os irmãos. Um grande abraço em todos. Fiquem na paz do Senhor. Até amanhã. Uma boa noite, irmãos. Até amanhã. Obrigado a todos.